CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre eletrificação da frota de veículos, uma tendência mundial que está avançando no mercado brasileiro. Eu converso com a Ana Cabral, ela é CEO da empresa Sigma Lithium. Ana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, não, uma honra estar aqui com vocês. Ana, eu queria começar nossa conversa destacando já um ponto polêmico. Existe uma corrente que defende que o futuro da mobilidade urbana no Brasil é o carro elétrico, isso pela baixa emissão de carbono. Mas num país como o nosso, que tem biomassa em abundância, uma história de sucesso com relação à produção de biocombustíveis, vale mesmo a pena apostar na eletrificação da frota? Depende do tipo de veículo. E aí eu vou falar mais como cidadã do que como presidente de uma empresa de lítio, né? O Brasil é um dos casos de sucesso dessa jabuticaba brasileira que é o etanol, o álcool, né? Que é um programa lá da década de 80. Então, se você olhar os números, 88% da frota veicular de passageiros brasileira são carros que estão equipados para, na bomba, receberem o etanol ou a gasolina, e a decisão é do consumidor na bomba, que é uma função de política de governo de preço dos dois. Ou seja, o investimento no CAPEX de frota, ele já foi feito. É como se nós tivéssemos uma frota de 88% de elétricos, porque o etanol emite zero. Então, no veicular, aí falando como cidadã, pegando o exemplo da Europa e dos Estados Unidos, ou da China, o nível de subsídio que está sendo dado por carro é de o que seria R$35 mil por carro para o governo. E aí, de novo, como cidadã, penso o número de carros que o governo gostaria de vender, talvez tenha um uso melhor para esse subsídio em saneamento, educação, do que trocar uma frota ou incentivar o consumidor a comprar um carro elétrico quando ele já tem um carro a etanol que dá conta do recado, né? Sem falar, né, Ana, que a gente tem aqui no nosso país um grande risco de contaminação do meio ambiente pela exploração e também descarte de metais pesados das baterias e o fato de que a gente não tem uma infraestrutura de postos de recarga para esses veículos. São N fatores. Então, assim, frota veicular, o Brasil tem um progresso inquestionável e a gente tem que ser bem orgulhoso do que nós conquistamos aqui com o Proálcool lá de trás. É um dos cases globais de sucesso de biocombustíveis. É o Brasil e a Índia, né? É óbvio que são soluções nacionais que funcionam para cada país, mas elas funcionam, né? Então, acho que aqui, para o mundo doméstico, não tem o que discutir. O que nós temos falado, e esse é o grande trabalho educacional que nós fazemos, é que a oportunidade do Brasil na mobilidade elétrica, na transição energética global, ela é extra-fronteiras, ou seja, o Brasil tem como ser hoje o grande fornecedor desses insumos beneficiados de meio de cadeia de suprimentos, de lítio e de outros, para atender a demanda da eletrificação no hemisfério norte, que não possui um Proálcool, que não possui frotas de biocombustível, que está lá com carro a gasolina, a diesel, né? Então, ali é outra situação. No hemisfério norte, para atender as metas de descarbonização, de ação climática, os governos se deparam com duas questões. Ou vai mexer no sistema elétrico, ou vai mexer na frota, ou vai subsidiar o sistema elétrico, ou vai subsidiar a frota. Nos grandes países desenvolvidos, onde o dinheiro não é escasso, eles estão fazendo ambos. Porém, a frota é mais rápida, porque fora do Brasil, o indivíduo troca de carro a cada 3 anos. Então, por isso esse foco na troca de carro, no subsídio à mobilidade elétrica. Por quê? Porque promovendo essa troca rápida, que já ocorre há 3 anos naturalmente, o governo naturalmente vai conseguir chegar nas metas climáticas rápido. Então, é um atalho para bater meta climática no hemisfério norte. Entende? Cada um tem a sua posição estratégica, né?
Exato. O investimento que os governos do hemisfério norte estão fazendo em renováveis, eles vão demorar mais tempo para se transformarem em resultados, porque a troca do sistema elétrico ela também ocorre durante um período mais longo de investimento. Então, assim, a nossa oportunidade como país para desenvolver o Vale do Jequitinhonha e outras regiões do semiárido onde tem lítio, porque tem lítio geral, o lítio não é raro, né? É agora, nesse momento em que você tem essa curva inclinada de demanda, de crescimento de demanda de carros elétricos no hemisfério norte, e, por outro lado, a gente tem essa vantagem de ser sustentável. Muito bem. Você ressalta exatamente esse aspecto aqui que eu quero explorar com você. Já existem diversos projetos de eletrificação das frotas mundo afora. Só para dar um dado aqui para o nosso ouvinte, os países europeus têm como meta 100% da frota eletrificada até 2040. A China quer de 25% a 30% da frota composta por carros elétricos aí nos próximos 5 anos. E o lítio aparece com esse potencial enorme. Conta para mim, para nossa audiência aqui, Ana, por que que o lítio traz todo esse potencial? O que é que o diferencia dos outros minérios para a produção de baterias? O lítio, na realidade, ele é assim, sabe quando você vai num buffet e tem morango com chocolate? Ele não é um morango, ele é o chocolate, né? Então, o lítio é muito pouco lítio para a bateria. Porém, pelo lítio ser muito barato comparado ao preço da bateria e ele não ser raro, tem lítio em tudo quanto é lugar, né? Ele foi escolhido, e ele obviamente tem propriedades físico-químicas únicas, ou seja, ele tem uma alta densidade energética e ele é leve, ele é o terceiro metal mais leve da tabela periódica química. Então, é uma combinação de características técnicas e características geopolíticas. Ele é abundante, ele é barato, ou seja, você não vai ter guerra do lítio. O que tem é corrida do lítio. Então, a transição energética não foi feita para você sair de uma situação de guerra do petróleo para uma situação de guerra do lítio. Não. Os melhores cérebros do mundo estão debruçados nesse problema há uma década. Tem que ser abundante e barato. Agora, o que é o elemento novo aqui de requisito quando entra a Europa focada em carbono, um consumidor focado em escrutínio do que vai dentro do carro, e quando entram os Estados Unidos para serem mercados de consumo desses carros elétricos relevantes? O lítio verde. Ou seja, não dá para ser qualquer lítio, porque é um descompasso você ter um carro verde com um lítio marrom. Qual é o ponto? É ilógico, né? Bem, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes a respeito do lítio verde, que é a menina dos olhos aí no setor de mineração. Mas eu ainda queria continuar com você analisando um pouco do mercado mundial. A gente sabe que a oferta de lítio está no mundo todo, né? Tem reservas aí espalhadas pelo mundo, mas é suficiente para dar conta da demanda que tem crescido muito? Inclusive, alguns críticos dizem que a gente pode chegar no momento em que há um déficit estrutural aí no futuro próximo. Não, olha, vamos lá. O mundo agora está cheio de técnico de lítio, técnico de futebol, né? Ficou uma coisa tão popular que assim, é cheio de engenheiro químico de lítio, gente falando todo tipo de falácia e de besteira. Vamos ser sinceros aqui, tá? Lítio é geral. Não vai faltar lítio. O que acontece? Você tem lítios mais sustentáveis e menos sustentáveis. No início do ano teve um pico de preço, por quê? Porque o lítio menos sustentável, ele é produzido de maneira muito cara, porque ele é pouco sustentável e ele vem de lugares de baixa concentração. Porém, de janeiro para cá, o preço já caiu 70%. Ou seja, preço cai significa o quê? Que tem ampla oferta. É uma lógica econômica. Então, assim, não vai faltar lítio. E aí é que entra o aspecto temporal do Vale do Jequitinhonha. E do Brasil, porque o Brasil não estava inserido no mercado global de exportação desses insumos industriais verdes de lítio para bateria, que foi o que a Sigma fez pelo Jequitinhonha e pelo Brasil. É uma oportunidade temporal. Por que ela é temporal? Porque teve um período no ciclo, é uma commodity. Commodity, tem por aí. Teve um período no ciclo dessa commodity de 4 anos,
onde entrou R$ 0 de investimento no setor. Então, você tem um hiato de investimento, ou seja, tem um hiato de produção. E nós aqui, no Jequitinhonha, continuamos a investir durante esse período de hiato. Por quê? Porque nós somos um fundo de investidores privados, de private equity, de impacto, de ação climática. Para nós, a tese era de 5 anos. Então, nós atravessamos a baixa de ciclo. Ou seja, existe uma corrida do lítio, porque nós chegamos primeiro também. Você tem, porém, nós não somos o único. Tem 7 produtores globais enormes na nossa frente. Enormes. Que estão lá crescendo, investindo, tirando um monte de lítio. Então, o que nós temos hoje como diferencial competitivo no Jequitinhonha, no Brasil, que é também temporal? Porque outros vão fazer igual daqui a 1 ano, 2 anos. É a sustentabilidade. Esse lítio triplo zero que ninguém faz hoje. Mas como nós viemos com esse produto, que é competitivo demais, que criou essa vantagem para o Brasil, outros estão lá trabalhando para agora focar nisso. E vai chegar, do mesmo jeito que o investimento que não tinha vindo para o setor em 18, 2019, 2020, 2021, agora está todo no setor. Por isso a oferta aumentou esse ano e o preço caiu 70%. Então nada disso aqui é raro, nada disso aqui é tão especial assim. O que existe são vantagens competitivas temporais, que aí é aquela coisa do cavalo selado, como dizem lá no Jequitinhonha, né? Cavalo selado passa, tem que subir em cima, porque não vai passar de novo. Exatamente. Agora, Ana, você acha que de fato existe uma tendência mundial no sentido da produção mais sustentável do lítio? Porque o problema do lítio marrom, né, como você denomina, aquele que é altamente poluente, está chamando muita atenção dos ativistas, né? Você tem aí a questão da poluição do ar, degradação do solo, perda de biodiversidade, muito consumo e contaminação da água. Só para ter uma ideia, para você conseguir refinar 1 tonelada de lítio, você precisa de 2 milhões de litros de água. E está provocando, inclusive, um estrago enorme lá no Atacama, né? Nas salinas do Atacama, aquela coisa linda, porque aquela região fornece 25% do minério para o mundo. Existe, de fato, essa tendência para a gente ter a produção mais sustentável do lítio? Total, olha isso, assim, esse assunto, quando a gente entrou em 2016, ninguém falava nisso, da água do Atacama. E nós, então assim, o que nós fizemos que foi estratégico e foi presciente aqui? Para nós, e por isso que nós fizemos esse investimento nesse setor, onde a gente também não tinha tradição de investir. Para nós, era algo contraintuitivo que para alimentar carros elétricos verdes, todos esses insumos estivessem sendo produzidos da pior forma possível, socialmente e ambientalmente, em termos de sustentabilidade. Você tinha, por exemplo, no cobalto, uma situação de trabalho infantil no Congo. Sim. O cobalto terminou sendo banido das cadeias de suprimento e está sendo eliminado da química dos cátodos. Porque não dá, é incongruente com você entregar para o seu cliente um carro verde. E como nós tínhamos essa leitura do mercado de consumo, o que era a nossa visão? Em algum momento, esse dia vai chegar, onde o volume de carros elétricos ele é mainstream, ele é algo geral, em que você vai ter o cliente comum perguntando, mas o que vai dentro desse carro? Como que isso é feito? O que acontece aqui? Então, o lítio verde é isso, quer dizer, foram decisões, não é uma coisa mágica, foram decisões caras, pesadas, difíceis, contraintuitivas, porque numa época em que não era moda, eu ganho o apelido de CEO hippie por preservar riacho e fazer todo tipo de ação em relação a ter certeza que o que ia sair daqui era sustentável, num momento que ninguém ligava para isso, nos falava dessa água. Quando a gente falou em recirculação de água, assim, por quê? Whatever. Era aquela coisa meio que ia, sabe? Então, esse dia chegou. Por quê? Porque você tem essa entrada dos mercados ocidentais, onde você tem uma decisão de consumo. Apesar do subsídio, no fim, são fabricantes de carro concorrendo entre si para capturar esse consumidor. O subsídio o governo dá para qualquer um. Então, o subsídio não é para um fabricante de carro, é para todos. Então, como que um fabricante de carro agora se diferencia do outro? Todos os atributos do carro e o elemento
ingredientes. Ok, o meu carro aqui é 100% sustentável. É uma tese igual a consumo. Você compra um Claro. shampoo, não quero teste em animais, 100% orgânico. É a história do o sourcing responsável. Então, é um produto feito com um sourcing, né, com uma fabricação responsável, né, Com em linha certeza. com o quê? Com o meio ambiente. Ou seja, existe uma congruência da forma como esse produto é industrializado, e ele é industrializado, a gente não só minera, a gente Uhum. industrializa ele no Vale do Jequitinhonha. E é aí que está o grande diferencial competitivo, é a indústria verde, é como a gente transforma esse produto, como a gente beneficia o produto, como a gente faz ele virar esse lítio pré-químico, grau químico, né? Uhum. Que sai de lá do Jequitinhonha. Então, é aí que está o diferencial, entendeu? Maravilha. Aqui no programa, Ana, a gente fala muito sobre essa questão da cadeia produtiva, do monitoramento, né? Em todos os elos da cadeia, exatamente para saber a origem do produto, como ele foi feito, se há trabalho escravo, infantil na cadeia, toda a responsabilidade social e ambiental. E que bom que vocês estão liderando essa agenda. A Sigma Lithium é a menina dos olhos, né, desse setor aí do lítio verde. Então, conta aqui pra gente como é que se chega a esse produto. Eu sei que é um processo de extração direta em circuito fechado. Isso reduz muito os impactos ambientais, né? Você também não gera muitos resíduos e tem uma emissão de dióxido de carbono muito menor se você compara com o lítio tradicional. Exato. E aí, assim, nós viramos carbono zero. Então, é o zero. É zero carbono, zero rejeito, e nós não utilizamos químicos nocivos no processo de fabricação. Então, é a tríplice coroa, né? É o lítio quantitativamente mensurado, mais ambientalmente sustentável do mundo. Hoje nós somos imbatíveis. O Brasil é imbatível. E olha que legal, né? É um setor que ele vinha vilipendiado aí, em termos do Brasil, está sempre cabisbaixo, ai, que vergonha, né? E agora a gente está aqui na sala VIP de fornecimento de um setor que é metalúrgico, industrial, refino, pré-refino, ou seja, é a redenção de um setor que foi tão vilipendiado durante 6 anos. Ou seja, o Brasil entrou no mercado que ele não estava pela porta da frente. Hoje a gente está lá na sala VIP sozinho, né? Então, o que é isso? Vamos falar do que é isso, né? Bom, zero carbono é intuitivo. O que é importante, porém, é que não foi um exercício de preguiça. Ou seja, nós não simplesmente compramos crédito de carbono sem fazer trabalho de casa. Ou seja, nós abatemos, trabalhamos em N aspectos de redução do carbono, e aí chegamos num ponto que o nosso total era 0,25 toneladas, 0,26 toneladas por tonelada desse insumo de lítio. O concorrente mais próximo era 5 toneladas por tonelada do insumo de lítio. O produtor desse lítio de rocha lá do outro lado do mundo, na Austrália, por exemplo, era 13 toneladas por tonelada de lítio. Em algumas partes onde tem lepidolita, que é uma coisa horrorosa, é 45 toneladas de carbono por tonelada de lítio. Então, assim, já larga muito menos. Porém, como o Brasil era novo e ninguém sabia se aqui produzia lítio ou não, e como nós somos o novo fornecedor, nós decidimos zerar, porque zero é zero. Zero é um número matemático. Então, zero carbono, mas já estávamos num nível muito baixo. E aí, compramos esses créditos de carbono de uma empresa chamada Carbonext, que é uma empresa incrível, que tem o sistema Verra. Da São Janaína, né? projetos da Janaína, exato. Então, Já Janaína, a entrevistei Shell aqui no está nosso lá. programa. Espetáculo, né? Então, É. assim, uma empresa seríssima, com projetos seríssimos, e aí é um pouco do nossa contribuição para também manter a Amazônia de pé, que você sabe, né? Todo mundo fala da Amazônia, mas assim, você tem que ter uma solução de cima para baixo, uma de baixo para cima. O homem da Amazônia tem que entender que aquela árvore vale mais em pé do que no chão. Ponto. Não tem o que fazer. Ele tem que colocar comida na mesa, você tem que valorar a árvore em pé para o homem amazônico, né? Então, essa é a nossa
nosso posicionamento em relação à questão, né? Num momento crítico para o setor de crédito de carbonos globalmente, porque muitos não estão fazendo trabalho de casa. Compram e não abate. Muito bem. Então, zero carbono. Aí você tem o que faz a planta ser tão baixo carbono que nos permitiu zerar? Vários aspectos. Primeiro, a água, né? 100% dessa água é recirculada. 100% recirculada. Porque está conectado. Então, assim, o uso da água é extremamente eficiente. Você deu um número que eu ia dar, até. Já deu. 2 milhões de litros de água por. Assim, é uma coisa. Num deserto, não existe isso, né? Não dá. Então, o nosso sistema são 40 metros cúbicos por hora e ele fica, até essa água acabar. Ele é reusado, reusado, reusado até que acaba. Agora, que água é essa que a gente pega? É água de esgoto. Porque nós aprendemos da pior maneira possível que a fonte de água que nós usamos, que é o próprio Rio Jequitinhonha, é um grande esgoto a céu aberto. Esgoto a ponto de ter resíduo sólido fecal. Ou seja, nós fizemos uma estação de tratamento de esgoto de entrada, tratamos essa água, que é esgoto in natura praticamente, e essa água entra na planta e ela é reusada, reusada. Então, 100% reuso de água. Isso está conectado com o circuito de empilhamento a seco dos rejeitos. E essa foi a grande inovação que nós trouxemos para a indústria como um todo. Nós conseguimos tecnicamente e tecnologicamente empilhar rejeitos ultra finos a seco. Aí o que aconteceu? Aí outra coisa, a planta não utiliza químicos nocivos na produção desse insumo de lítio, ou seja, aquele rejeito não tem químicos nocivos. E aí ele é valioso. E aí nós passamos a vender o subproduto do rejeito, ou seja, virou zero rejeito. Então, uma inovação levou a mais sustentabilidade, né? E aí, por último, que é o que a gente chama que é o bônus Brasil, por último, você tem um sistema elétrico onde a gente conseguiu comprar 100% da nossa energia de fontes renováveis, mas isso está aí, é o escopo 2, né? Então é bacana porque você tem esses componentes todos funcionando juntos nessa planta, 100% de água recirculada, zero químicos nocivos, 100% do rejeito empilhado a seco, que leva a zero rejeito, porque a gente vende, né? E ainda 100% de energia limpa, ou seja, espetáculo, né? Maravilha. Agora, o que chama a atenção do que você acaba de descrever, na minha avaliação, é essa questão do empilhamento a seco. Isso dispensa a construção de barragens que podem se romper, obviamente, como já temos aqui, já aconteceu com Mariana e Brumadinho. Isso tem um apelo muito grande, imagino, né, Ana, quando vocês apresentam os relatórios de sustentabilidade, chegar com esse diferencial é algo que pega muito, sobretudo no Brasil, que tem esse histórico muito negativo com relação ao pilar social da agenda. Total. E sabe o que é interessante? Porque no Brasil, isso era a agenda do setor de mineração, metalurgia, por conta dos desastres, das mortes e das catástrofes. Fora do Brasil, ninguém falava nisso. Então, assim, quando nós jogamos essa questão da barragem de rejeito no holofote, o setor se olhou, não existe nenhum produtor de lítio no mundo hoje que não tenha barragem. Todos têm barragem de rejeito. Você acredita? Mas ninguém falava nisso. Não se falava nesse assunto. Se falava da água, se falava do gás carbônico, mas ninguém falava do solo, porque são os 3 aspectos da análise de sustentabilidade ambiental é o quê? É o impacto no solo, na água e no ar. Então, o setor não tinha chegado no lado solo ainda, estava ainda na água e ar. E a gente já jogou a questão da barragem. E aí o que é interessante, quando você para pensar no que é uma barragem de rejeito, ela é a coisa mais incongruente que existe com o segmento, porque você vai ter um volume muito grande de produção de lítio nos próximos anos, então você vai ter uma expansão dessas barragens, né? E aí você tem uma situação onde o projeto se exaure, terminam, mas a barragem vai ficar lá. Os nossos netos vão ficar olhando para aquela barragem. Ou seja, são sistemas instáveis, onde aqueles químicos todos, eles percolam para o subsolo, para o lençol freático. É um sistema instável por natureza. Talvez não hoje,
porque tem manta, etc. Mas daqui 100 anos, daqui 200 anos, É um é passivo inconcebível que você ambiental tenha uma gravíssimo, indústria. né? É um passivo ambiental permanente. Com Ele não vai certeza. embora, o projeto acaba, ele fica lá, sem dono. Então, que foi o que aconteceu com a barragem do Feijão. Então, um pouco do ponto aqui qual é? É você pensar nisso de maneira o quê? Esse setor, que é o pilar da transição energética, da sustentabilidade global, ele não pode ser desenvolvido nem crescer em bases insustentáveis. E um dos aspectos é esse, a questão da barragem de rejeito. Quer dizer, ela não é sustentável por construção, né? Por definição, digamos assim. Por natureza. Agora, Ana, o Brasil, pelo que você está me dizendo, pode entrar então no mapa mundial de produção de lítio sustentável. Já entrou como um player importante, quebrando esse paradigma, mas pode se tornar ainda mais poderoso. Agora, esse é um mercado que demanda muitos investimentos. Nós já temos aqui no Brasil um ambiente jurídico favorável para que a gente consiga oferecer segurança aos investidores e captar mais investimentos? Eu acho que sim, assim, do jeito que eu vejo, a gente tem ajustes. Nada é perfeito. Mas, assim, no bojo, o licenciamento ambiental e o licenciamento mineral aqui, eles dão segurança jurídica. O Brasil é, nesse sentido, um país que nesse setor, e aí entra o lado mineração. Você tem uma indústria, o Brasil é um país industrial, várias empresas globais têm indústrias no Brasil, até montadoras de carro. Então, assim, você tem aqui um ambiente de negócios que você abre uma indústria e você está ok com isso. Você tem no setor mineral toda uma segurança jurídica construída ao longo de décadas no minério de ferro, que é o grande carro-chefe aqui do Brasil, no próprio Nióbio, que é outro também carro-chefe do Brasil. A direção sempre foi de privatizar. Vale do Rio Doce foi privatizada em 97. Na minha vida passada, eu até assessorei o governo brasileiro nessa privatização, quando eu estava num banco de investimentos. Ou seja, você tem como mostrar elementos sólidos de histórico de segurança jurídica do Brasil. É igual à Austrália. Tem lá o minério de ferro na Austrália, tem o minério de ferro do Brasil. Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque você mostra que essa diversidade geográfica necessária para a resiliência de cadeias de suprimento, ela joga a nosso favor aqui para essa indústria verde. Porque o que a gente vende é indústria, a gente vende um produto industrial, Sim. né? Então a gente oferece uma diversidade geográfica de localização. O que é o trabalho para ser feito? Diferente do minério de ferro, o cliente é a indústria de tecnologia. Então o cliente é salary. A oportunidade, ela é temporal. Então não dá para pensar muito. É assim, é agora ou nunca. Porque não vai ser em 2030 que a gente vai conseguir entrar nesse mercado. E a gente entrou. A gente carregou esse piano, entrou. E agora é a gente continuar nele com relevância. Por quê? Porque todos os concorrentes estão crescendo, os volumes estão aumentando. Então, qual o desafio? Não é você entrar e ser relevante, é você continuar relevante num mercado que só cresce de tamanho. Então, é uma indústria em que todo esse Vale do Lítio, todo o Rio Grande do Norte, o Ceará, todos os lugares do Brasil que tem lítio, celery. E o mais bacana, a gente vê um pouco do tom que o governo federal e o governo estadual deram, que é incrível. Ou seja, o Brasil, ele é um país aberto, amigo, para todos. Todos os lados aqui são bem-vindos. É como a Argentina nesse ponto. E a Argentina está bombando no lítio. Então, é assim, não estou nem falando da Austrália, estou falando do vizinho aqui, né? É essa característica da gente ser um país amigo, um país que precisa do capital. Por exemplo, vai custar mais ou menos 51 bilhões de dólares nos próximos 3 anos levar a indústria de lítio para onde ela tem que estar, né? Esses números são públicos. Ou seja, a gente espera capturar um pedaço disso no Brasil aqui. E para isso, essa questão da celeridade. Porque é algo especial, é uma oportunidade para uma região que nunca teve essa oportunidade, que é o Vale do Jequitinhonha, ou o Nordeste, ou o interior do Ceará. Nomes assim, Solonópolis tem lítio. Ninguém nunca ouviu falar nesses lugares antes. Então, E lá, regiões que né, estão no passando mapa, por né? uma profunda transformação social, né? Em razão exatamente dos resultados da produção. Agora, Ana, eu espero que você continue à frente da empresa. Grande parte do sucesso da Sigma Lithium se deve ao seu trabalho, que está ali desde o início, né? Todo o conteúdo que você acumula ao longo desses anos,
Porque a gente está sabendo aí que é uma empresa muito cobiçada. Desperta a cobiça de Olha, eu grandes acho que, assim, montadoras, né? Volkswagen, Tesla. Deixa eu ser objetiva. Eu acho que assim, não sou eu. Eu sou o maestro de uma orquestra incrível que a gente tem aqui. Assim, as pessoas que a gente tem no time, nós levamos os dois líderes, o Keith e o Reinaldo, que são os líderes técnicos, para o embarque. Assim, a gente tem pessoas aqui nessa empresa com um chip de tecnologia, de resolve, de para ontem, de faz, que é uma característica que a gente tentou trazer vindo da indústria de investimentos de private equity. Ou seja, todo mundo na Sigma pensa como é que eu resolvo, como é que eu resolvo. Vou dar um exemplo aqui, em todos os aspectos, tá? Esse ajuste do empilhamento a seco. Tem uma pessoa no time do laboratório de análise do produto para poder fazer a certificação pré-química química, engenheiros químicos, aliás, oriundos do Vale, duas mulheres, olha isso, que voltaram para casa, que resolveram as membranas do filtro. Em vez de olhar o problema sob o ponto de vista de vamos colocar mais filtros, elas olharam e se a gente aliviasse a pressão de água sobre o filtro. Então, assim, é uma cabeça de resolve, né? Olha só, duas mulheres, engenheiras químicas, brasileiras, oriundas, nascida, criada no Vale do Jequitinhonha, que não estavam lá. Foram para lá, para junto com o nosso líder Reinaldo, resolver o empilhamento a seco. Então, assim, são histórias incríveis. Outra história bacana aqui, escola. A gente queria reformar a escola. Sabe, a escola nunca vai fazer, não sei o quê. Aí a gente, assim, vamos pensar uma maneira de construir escola aqui que dá para fazer 10 escolas. Rápido. Achamos um construtor e tal, tipo o time de sustentabilidade, de social. Arranjaram um orçamento de escola que, assim, uau, né? Vamos fazer 10, porque nesse orçamento dá. Né? Então, assim, é toda a gestão sênior da empresa pensando assim, como é que a gente resolve, como é que a gente faz rápido. Então, assim, não sou eu sou um maestro. E, assim, a gente tem um time que eu vou te falar, é um time de primeiro mundo. E, olha, deixa eu falar, isso que é importante, 85% destas pessoas incríveis, nascida, criada no Vale do Jequitinhonha. Maravilha, que não bom. Estavam lá. Que Talento maravilha, Ana. Prata da casa, né? Olha que orgulho, né? Que orgulho. Olha, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Pena que a gente não tem tanto tempo assim. Tenho certeza que a gente passaria o dia inteiro enaltecendo as iniciativas ESG da Sigma Lithium. Eu desejo muito boa sorte a todos vocês e já te convido para uma próxima oportunidade. Ai, obrigada, vai ser uma honra. Muito obrigada. Eu e Janaína, vamos fazer eu e Janaína para falar do crédito de carbono, que é para estender a minha inteira, né? Boa ideia. Eu conversei com a Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Laura Capeliucenic. Nos trabalhos técnicos, Daniel Mesquita, e na edição, Rafael Furugen. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.